Olá, meus irmãos e minhas irmãs. Hoje é um dia especial. Celebramos os 25 anos da nossa amada Igreja Presbiteriana de Cidade Satélite. Preparamos este vídeo com carinho, trazendo um pouco da nossa história, das bênçãos e das memórias que construímos juntos. Que Deus esteja conosco neste momento de gratidão e lembrança. Então se ajeite na cadeira, abra o coração, porque a nossa história vai começar agora. Meus irmãos, este ano estamos comemorando os 25 anos da Igreja Presbiteriana de Cidade Satélite. Tive a oportunidade de ser o seu primeiro pastor e estive nessa igreja por mais de 20 anos. E igual os filhos dos crentes também pertençam à raça de Adão e tenham por isso uma natureza corrupta, Deus os aceita e os adota no número daqueles que constituem o seu povo em virtude deste pacto. 1 Coríntios 7,14. A Igreja Presbiteriana de Cidade Satélite tem o seu início em um grupo familiar da Igreja Presbiteriana de Natal que se reúne em Cidade Satélite. E o grupo de Cidade Satélite se estabeleceu, teve uma continuidade graças a esses irmãos antigos, fundadores, e daí resultou a Igreja Presbiteriana de Cidade Satélite. Inicialmente, o grupo começou a reunir-se numa escola pública. Depois alugou o templo da Igreja Luterana, a Igreja Luterana estava desativada provisoriamente, e foi na Igreja Luterana que eu comecei a pastorear essa congregação. Grupo pequeno, os membros comungantes eram 28 membros, depois ficaram reduzidos a 8 membros. A igreja foi crescendo pouco a pouco e entendemos que precisávamos construir um templo, ter um local próprio. Saímos da Luterana, alugamos ainda 2 casas em endereços diferentes e ficamos funcionando na garagem dessas casas até que partimos para a construção do templo. Saímos procurando terreno e conseguimos aquele terreno. Era um lote simples. Fizemos um projeto, o Marcos Delgado nos ofereceu o projeto, como arquiteto. O Amarílio esteve na construção e o projeto foi feito para ocupar apenas um lote. Depois de iniciada a obra, conseguimos comprar o lote de trás. A Igreja Presbiteriana de Natal auxiliou, ainda como congregação da igreja, e nós adquirimos o lote dos fundos. E posteriormente, o lote vizinho também através de uma campanha compramos esse lote. Então a igreja ficou com 3 lotes. E daí o templo ficou muito na frente, porque o projeto era para um lote só. E assim a igreja está localizada. Há um dado que me vem à mente, é que como ficamos apenas com 8, isso marcou muito a minha trajetória. Que eram 28 meus comungantes e 20 pediram transferência. Então ficaram apenas 8 desses remanescentes, né? Dona Lídia, Dona Dolores, da família de Pedro, Dora, né? Mas eu fiquei muito feliz desses irmãos. Houve uma união muito grande e Deus foi dando crescimento. Fizemos algumas campanhas, não resultou em crescimento pelas campanhas, passando filme, visitando pessoas, discipulando, não funcionou. Mas a cada ano a igreja agregava com as pessoas, ou seja, eu atribuo um crescimento mesmo de Deus. Porque o que a gente fazia, o empenho, eu não sou um evangelista, não resultou, não havia solidez. Mas a igreja foi crescendo pouco a pouco, era um pequeno grupo, mas muito unido, muito coeso. A gente gostava da igreja, gostava de estar junto. E lembra muito aquele salmo que diz: ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivem em união, ali o Senhor derrama a sua bênção. Parece-me que essa é a boa abordagem. Nós estávamos ali unidos, semeando, pregando a palavra, cuidando um do outro, e Deus foi derramando a sua bênção. No dia 1º de abril de 2000, o templo estava pronto, quer dizer, foi um ano antes, já estava o templo construído, e no dia 1º de abril foi organizada a igreja com o seu templo e já com um grupo já mais robusto, né? Nesse tempo também, por milagre de Deus, surgiu a congregação do Planalto, que hoje é a igreja. Essa é uma história que marcou muito a minha vida e lembro com muito prazer desse tempo. Fui ficando, né?
Nos primeiros anos eu tive até um convite para sair da igreja satélite, mas eu tinha um compromisso, porque tinha aceitado a eleição, e fiquei. E a partir daí não teve mais jeito, né? Fiquei até a pandemia, quando julguei que precisava, que já tinha cumprido a minha tarefa. Também pela minha idade me afastei, mas guardo essa igreja e a sua história com muito prazer no meu coração. Olá, eu sou Henrique Alonso Pereira. Uma coisa muito interessante da Igreja Presbiteriana de Cidade Satélite, né, que é filha da Igreja Presbiteriana do Natal, que é a primeira igreja evangélica que se estabelece na cidade em 1896, né? Ela fez parte de um conjunto de iniciativas da Igreja Mãe, né, de criar igrejas de bairro. E realmente a Igreja Presbiteriana de Cidade Satélite se tornou, desde o seu início, né, uma igreja de bairro, no sentido de dizer que a grande maioria dos membros são membros desse bairro, de Cidade Satélite, que viram esse bairro nascer, que tem uma história muito interessante. Eu até escrevi um livro sobre isso, né, entrevistando pessoas do bairro, de quando esse bairro foi criado, como ele foi criado, dos desafios, enfim. E ainda hoje é uma igreja muito ligada ao bairro, né, um número expressivo dos membros da igreja moram aqui nesse bairro, alguns vêm a pé para a igreja, porque a igreja está muito ligada. E uma coisa interessante dos desafios da igreja, pelo menos no momento inicial, é que ela estava muito vinculada a uma ação dentro do bairro, inclusive uma ação social. Uma das experiências marcantes quando eu me tornei membro da igreja e me envolvi com minha família, né, é que a igreja ela também gerou frutos. Logo ela iniciou uma congregação aqui no bairro mais próximo, que é o bairro do Planalto, mais pobre, que tem mais desafios, em que começou um projeto com crianças e também pré-adolescentes, né, de educação, né, oferecendo alfabetização, reforço escolar, ajuda às crianças que tinham muitas dificuldades nessa área da educação. E muitos adolescentes e jovens da igreja se envolveram com isso. Interessante que a localização dessa congregação no Planalto era bem de frente ao posto policial, né? E mesmo quando a cidade como um todo experimentou uma onda muito grande de violência, esse projeto permaneceu forte e com muito envolvimento de muitos membros da igreja. Eu me lembro de uma ocasião em particular que eu e vários outros pais, né, levavam meus filhos lá para ajudarem nesse projeto, né, como adolescentes e tal, para dar essas aulas de reforço escolar. E a gente chegou lá na congregação, era durante a semana, no início da noite, e de repente estavam se aproximando da gente um monte de... O pessoal não estava... Era uma espécie, depois eu soube que era uma espécie de uma gangue, uma organização criminosa lá, tal, do bairro. E eu já preocupado, já sei, vamos ser assaltados e tal. E quando eles se aproximavam, teve uma senhora de uma casa quase vizinha à igreja, chegou para eles e disse alguma coisa tipo assim, eu escutei mais ou menos, diz, ó, com esse povo a gente não mexe não, porque eles ajudam as nossas crianças, deixa eles quietos. E aí esses caras voltaram, né? Interessante que às vésperas ali da pandemia, um pouco depois, um pouco antes ou durante, eu não me lembro, com certeza, assim, no período, a onda de violência naquela região aumentou bastante, né? E o posto policial que ficava de frente à congregação, naquele momento, fechou. Mas a congregação não só continuou lá, como foi transformada em igreja. Então é muito interessante isso me marcou muito, porque o Senhor Jesus disse que o primeiro mandamento é amar a Deus sobre todas as coisas, né? Com todo o nosso entendimento, e o segundo é amar ao próximo, né? Então como é que a gente diz que a gente ama a Deus a quem a gente não vê, se a gente não transforma esse amor em obras de amor ao próximo a quem a gente vê todo dia? Então eu acho muito interessante essa passagem da história aqui dessa igreja, porque ela procurou ser útil, né? Não só para dentro, mas também para fora, ajudar, né? E a igreja continua com vários projetos de ação social. Hoje tem os irmãos que ela abençoou,
E eu acho essa perspectiva assim, muito interessante da igreja, né? Então é uma história de muitos desafios, mas é uma história muito conectada com o bairro, com a comunidade dentro da qual ela está inserida. Essa é, eu acho que uma das, não é a única, talvez seja a mais importante, mas é uma das funções muito importantes da igreja. Tem uns fatos marcantes para mim, desde aquela época que eu sou tesoureiro. Então teve um momento marcante onde uma irmã botou numa oferta para construção. Ela botou alguns reais, coisas de 5, 10 reais, coisa assim. E ela disse, irmão, ela disse assim, esse aqui foi dos paninhos de prata que eu vendi para a doação, para a construção da igreja. E para mim foi muito marcante, porque havia aquela contribuição tão pequena, mas tão significativa. E por outro lado, teve uma doação que eu também fiquei assim, muito impactado. Uma pessoa que tinha um carro usado, essa pessoa pegou o valor, mais o valor de um carro zero, e deu de oferta para a igreja, mesmo ele estando vivendo com carro usado, mas ele decidiu dar o valor de uma oferta de um carro zero para a igreja. Para mim também mexeu muito, tanto aquela pequena oferta de pano de prato, quanto essa oferta vultosa que foi de um carro zero. E eu vi a mão de Deus ali, como Deus mexe nos corações das pessoas, né? Ao final da construção, a gente tinha uma dívida de R$1.400 e a gente não sabia ainda como fazer com aquilo ali para quitar aquela dívida. Passou um homem aqui na frente da igreja e ele disse que olhou para a construção e esse homem morava em São Paulo e estava morando agora em Natal. E ele disse, eu tenho aplicações financeiras e eu recebi lucros dessas aplicações e eu quero dar meu dízimo. E aí ele veio e entregou o dízimo ao pastor Zwingli, porque ele estava procurando um lugar, uma igreja para fazer essa doação. E essa doação que ele deu foi de R$1.400. Foi um momento assim bem marcante, porque foi assim, era o que a gente precisava. Mas como é interessante ver a história, como Deus supriu todas estas lacunas, seja através de Josias, que nos dirigiu no início, seja o Renato, que nos conduziu por muito tempo, seja o Zwingli, que logo depois se tornou pastor, junto com a igreja presbiteriana. Ele praticamente, a sua ordenação é quase como a idade da organização da igreja. E estamos aqui. Passamos agora um tempo com o Rafael e nós estamos agora com o nosso pastor Caleb. Tem sido, para mim, muito gratificante, porque como eu participei de toda a história e vi todos esses momentos, então eu fico muito grato a Deus pela bênção que essa igreja tem na minha vida. Eu sou da IPCS desde que eu nasci. Meus pais vieram desde a fundação da igreja. Então eu nasci nessa igreja. Eu acho uma igreja onde tem muitas pessoas simples no sentido de ser uma família mesmo, de conviver bem. E a gente consegue conviver pessoas mais novas, pessoas mais velhas. Acho que até a gente consegue conviver bem com as diferenças, seja naquela polaridade absurda do país, a gente conseguiu ficar junto mesmo assim.
conseguiu sobreviver à pandemia. Então, para mim, a IPCS é uma família. IPCS para mim é família. Renovo, Casa. Crescimento. Amadurecer na fé. Comunhão. Acolhimento. Perseverança. Abrigo. Recomeço. Descanso. Gratidão a Deus. Simplicidade. Perseverança. Acolhimento. Vida nova. Família. Comunidade. Hospitalidade. Harmonia. Família. Acolhimento. Socialização. Unidade. Família. Perseverança. Olá, eu sou Sandra e eu estou aqui na igreja há 25 anos, desde o primeiro culto da igreja, quando vim e já tive um encontro com Cristo. E nessa igreja onde eu cresci, quanto pessoa, acolhida por todos os irmãos, pelo pastor Zwinglio. E sou muito grata a Deus, porque também aqui onde eu tive um crescimento espiritual, é uma igreja especial para mim, tanto quanto a casa do Senhor e os irmãos, que eu amo muito. Eu cheguei na IPSS muito novo ainda, muito criança. Eu acho que eu tenho poucas memórias antes do período que eu já estive na igreja, né? Que eu já estou na igreja. E eu acho que eu vivi várias fases da igreja e, sobretudo, o período do início, assim, que era uma igreja muito pequena, em que as famílias se conheciam muito fortemente, se frequentavam, iam umas às casas das outras. Isso imprimiu em mim um carinho muito forte pela comunidade, pela nossa igreja. Eu vejo a igreja de Satélite como um local acolhedor, um local de muita liberdade, de muito afeto. E essa vida comunitária da nossa igreja me faz gostar dela, né? E é algo que eu acho que é uma marca da nossa comunidade, essa vida, esse partilhar uns das vidas dos outros. Meu nome é Reginaldo, eu cheguei aqui na igreja no início, estava ainda construindo quando eu vi e cheguei na inauguração da igreja. Falar um pouco da minha estadia aqui é falar de uma transformação em Cristo Jesus. Eu já vim de outra igreja, era cristão de outra igreja e vim para essa. E aqui eu encontrei acolhimento, encontrei respeito e cresci muito enquanto pessoa. Então aqui é onde eu estou já há 25 anos e é um privilégio imenso fazer parte dessa comunidade. Bom, eu sou o pastor Caleb e sou pastor atual da Igreja Presbiteriana Cidade Satélite desde 2023. Então, estou aqui há 2 anos e nesse ano de 2025, estou comemorando os 25 anos da igreja e louvando a Deus, né, por essa história que ele tem construído aqui ao longo desse tempo todo. Conheci muitas histórias interessantes de como o trabalho começou, os estágios, né, de lugares por onde o trabalho passou, até a construção, a aquisição do imóvel, a construção do templo. São histórias muito bonitas, são histórias muito de perseverança, né, dos irmãos e da ação de Deus e da colaboração de cada um, né, com esse projeto que é de Deus. E foi me pedido falar um pouco sobre o futuro, né? Já conheço o passado, tive, como eu falei, experiência com as histórias que foram contadas, né? E nas atas também, que estão registradas. E o futuro, nós oramos para que Deus continue fazendo o que Ele tem feito ao longo desses 25 anos. Né? Eu costumo dizer que quando um pastor novo chega na igreja, ele não deve pensar: o que é que eu vou mudar aqui? Qual vai ser a minha marca no pastorado dessa igreja nos próximos anos? Não. Ao contrário, eu penso que quando eu chego numa igreja, eu sempre me pergunto assim: o que é que Deus já vem fazendo aqui
ao longo desses anos. Porque aquilo que Deus vem fazendo, Ele vai me convidar para entrar, para participar em algo que já está em andamento. E é com essa perspectiva que eu estou aqui, à disposição de Deus, à disposição da igreja, para que Ele mesmo esteja nos encaminhando, né? Nós trabalhamos com o conselho, conversamos, reunimos, estabelecemos alguns planos. Então, por exemplo, uma coisa bonita que aconteceu nesse pouco tempo que nós estamos aqui, né? É que deu certo um projeto chamado Mãos que Abençoa, um projeto que envolve as vizinhas da igreja. Então nós fizemos a captação das aulas, das alunas, né, das vizinhas da igreja, e algumas irmãs aqui da igreja tinham habilidade com pintura de tecido, com bonecas, confecção de bonecas de pano e outras habilidades manuais. Nós criamos esse projeto para ser um ponto de apoio para essas senhoras que moram aqui na vizinhança. Esse projeto tem dado muito certo e tem agregado muitas pessoas, e um testemunho que elas dizem sempre que estão aqui. Nós temos um momento devocional, né, antes das aulas, que acontece toda terça-feira à tarde, às 14h30, é que elas dizem que muitas delas estavam em casa deprimidas, estavam aflitas com muitas preocupações, e quando elas vêm para cá, elas são bem acolhidas, elas aprendem algo novo, elas ouvem a palavra de Deus. Isso melhora potencialmente o ânimo, né, o estado delas. Isso é muito bom. Isso é algo que Deus tem feito aqui no nosso meio. E também nós temos reunido aí os pequenos grupos, né, durante a semana. Há uma possibilidade agora de revitalizar o trabalho dos jovens durante a semana, os PGs, né, que a gente chama de PGs. Há também um projeto novo em andamento, que são reuniões dos casais a cada 15 dias. Então são essas coisas que vão acontecendo aos poucos, né? E nós temos percebido Deus agindo. Então a nossa perspectiva futura da igreja é muito positiva, muito marcada pela fé e confiança, né? De que aquele que começou a boa obra aqui, Ele vai completá-la até o dia da vinda de Jesus. Um grande abraço. E assim encerramos essa viagem pela nossa história. Foram 25 anos de fé, serviço, amor e comunhão. Cada imagem, cada lembrança compartilhada aqui é um testemunho da fidelidade de Deus e do compromisso de cada irmã e irmão que caminhou conosco. Seguimos em frente com o coração cheio de gratidão e esperança no que está por vir. Que o Senhor continue nos guiando, fortalecendo nossa igreja e renovando a nossa missão a cada novo dia. Muito obrigado por fazer parte dessa jornada. Que Deus abençoe a nossa amada Igreja Presbiteriana de Cidade Satélite. Até aqui nos ajudou o Senhor.